Vamos ver mais alguns casos práticos de aplicação de impostos diferidos. O próximo será relativamente a subsídios ao investimento, ou seja, subsídios a fundo perdido para investimentos. No nosso enunciado, temos que, no mês de fevereiro do exercício N, uma sociedade comercial foi notificada da aprovação de um subsídio não reembolsável, destinado a financiar 40% da aquisição de um equipamento industrial. O montante do subsídio foi integralmente recebido em abril do mesmo ano. O equipamento industrial havia sido adquirido a pronto pagamento, 180 mil euros, isto em janeiro do ano N, tendo a sua utilização sido iniciada nesse mesmo mês. A vida útil estimada para o ativo é de 8 anos. Alguns pressupostos: que a taxa máxima de depreciação aceite fiscalmente para o referido equipamento é de 20%, ou seja, 20% significa uma vida útil de 5 anos, que o valor residual do ativo é considerado nulo, que o ativo é depreciado pelo método linha reta e vamos então considerar a taxa de IRC base 17% mais 1,5% de derrama. Quando se diz que a taxa máxima de depreciação aceite fiscalmente é de 20%, esta é a taxa máxima, o que corresponde a uma vida útil mínima de 5 anos. É permitido dividir a taxa máxima por 2, e ao dividir a taxa máxima por 2 temos 10%, e isto corresponde à taxa mínima. E a taxa mínima produz uma vida útil máxima que passará a ser de 10 anos. Cálculos. O custo de aquisição do equipamento, em janeiro, 180 mil euros. A vida útil estimada, 8 anos, com uma taxa de depreciação de 12,5%, porque a empresa decidiu que iria fazer a depreciação à taxa de 12,5%, porque a empresa estimou que a vida útil do ativo era de 8 anos. E, portanto, se a empresa faz uma estimativa de 8 anos, significa que usa uma taxa de depreciação de 12,5%. E será que é permitido? Bom, é permitido porque eu posso dividir a taxa fiscal máxima por 2, o que daria 10. E eu estou a utilizar ali 12,5, está dentro dos intervalos. 10 de taxa mínima, 20 de taxa máxima, 12,5 está dentro do intervalo, portanto é permitido. E esta taxa está dentro, então, aqui dos nossos limites. O subsídio atribuído, 40% de 180 mil, ou seja, 72 mil euros. Ora, com um custo de aquisição de 180 mil, dividindo por 8 anos, nós teremos uma depreciação de 22.500 euros. E como esta depreciação é feita dentro dos limites que a norma fiscal aplica e que eu já expliquei, 20% é taxa máxima, corresponde à vida útil mínima, taxa máxima de 20%, vida útil mínima de 5 anos, mas pode-se dividir por 2, a taxa máxima temos taxa mínima de 10%, que corresponde a uma vida útil máxima de 10 anos. Portanto, a vida útil pode estar compreendida entre os 5 e os 10 anos. De 8 anos está dentro do limite, logo os 22.500 euros são fiscalmente aceitos, são integralmente aceitos como gasto fiscal. O subsídio, que é de 72 mil euros,
ele vai ser imputado a rendimentos, ao mesmo ritmo das depreciações. Ou seja, as depreciações vão ser contabilizadas ao longo de 8 anos, os 72.000 € do subsídio atribuído vai ser também reconhecido ao longo de 8 anos e em partes iguais, 72.000 a dividir por 8, 9.000. O que significa que ao reconhecer um rendimento ao longo de 8 anos, os rendimentos, provocam um aumento dos resultados contabilísticos, logo um aumento do imposto. E, portanto, esta perspectiva de vir, a pagar futuramente imposto por um evento que estamos a reconhecer no presente momento, vai nos gerar um passivo por impostos diferidos, 72.000 vezes 18,5, 13.320. E depois, à medida que vamos reconhecendo, portanto, para já vamos reconhecer este passivo por impostos diferidos na sua totalidade. E à medida que vamos fazendo a imputação ano após ano, haverá uma reversão desse passivo por impostos diferidos, porque ele vai se diluindo ao longo dos 8 anos e na respectiva proporção das partes. No presente caso, a vida útil estimada é de 8 anos, correspondendo a uma taxa de depreciação de 12,5, a qual se situa entre a taxa máxima de 20% e a mínima de 10%, já referi isso. O subsídio deve ser imputado a rendimentos de forma consistente com a depreciação do ativo subjacente, pelo que a cota-parte do subsídio a reconhecer como rendimento é determinada com base na vida útil de 8 anos ou pela aplicação da taxa de 12,5. Uma vez que no ano N o ativo será depreciado durante 12 meses, portanto logo a partir de janeiro, o subsídio, ainda que atribuído apenas em fevereiro, deve integralmente ou deve igualmente ser imputado com base em 12 meses. Muito importante aqui esta referência. Desta forma, a imputação do rendimento ao resultado contabilístico, ela encontra-se alinhada com as regras de inclusão no resultado fiscal, e isto está previsto no artigo 22, número 1, a linha A, do Código do IRC. Não há qualquer correção fiscal a fazer ao longo do período de imputação. Nós temos a depreciação contabilística de N até N mais 7, ao longo dos 8 anos, sempre 22.500 euros. Corresponde à depreciação fiscalmente aceite, sempre 22.500 euros, portanto não se faz ajustamentos fiscais a crescer. Temos o subsídio e a sua imputação a rendimento, no mesmo ritmo das depreciações, 9.000 ao ano. O subsídio é um rendimento que vai ser tributado, entra, claro, em rendimentos. Os rendimentos aumentam o resultado contabilístico da empresa e, consequentemente, aumentam a base da tributação, é tributado. E nessa mesma perspectiva, embora a situação descrita não origine diferenças temporárias no sentido clássico, uma vez que a depreciação contabilística corresponde com a depreciação fiscal e o rendimento contabilístico do subsídio corresponde ou coincide com o rendimento tributado, origina um reconhecimento de passivos por impostos diferidos. E isto como prescreve a nota de enquadramento à conta 593 subsídios. O saldo do passivo por impostos diferidos e da subconta 5932, ajustamentos em subsídios, encontram-se alinhados e representam o imposto a pagar no futuro, como consequência da inclusão gradual do subsídio no resultado fiscal. É importante aqui uma nota que, especificamente aqui para esta matéria, os lançamentos aqui apresentados utilizam a conta 27.8
para revelar o passivo por impostos diferidos, isto tal como estabelece a nota de enquadramento à conta 593 subsídios. E aqui neste caso específico, não vamos utilizar a conta 2742. O que significa que os lançamentos contabilísticos que foram feitos, em primeiro lugar, no ano N, com a obtenção do subsídio, começamos por reconhecer esta perspectiva. Debitamos a conta 27, outras contas a receber e a pagar. Reconhecemos em outros devedores e credores a entidade X, a entidade da qual nós vamos obter o subsídio, portanto, a entidade estatal da qual obteremos o subsídio, por exemplo, o IAPMEI ou qualquer outra entidade, a 72 mil euros, a débito, é um direito. Reconhecemos a conta 59, outras variações no capital próprio, subsídios, subsídios atribuídos, a variação patrimonial positiva, aqui contabilística de 72 mil, crédito, aumenta o nosso capital próprio. E depois vamos fazer então o reconhecimento do passivo por impostos diferidos, porque ele vai ser sistematicamente ao longo dos anos reconhecido em rendimento do período, isso vai ser tributado e essa perspectiva leva-nos ao reconhecimento de um passivo por impostos diferidos. Debitamos a conta 5932, portanto, outras variações no capital próprio, 593 subsídios e ajustamentos em subsídios, portanto, aqui utiliza-se a 5932, 13.320, e creditamos a tal conta 278, passivo por impostos diferidos, aqui concretamente esta conta, por causa das notas explicativas, 13.320. Depois, ocorre o recebimento do subsídio, portanto vai entrar na conta da empresa, debitamos a conta do banco por 72 mil e aquele ativo que no início disto tudo tinha sido reconhecido, agora creditamo-lo a tal entidade X por 72 mil, portanto as contas estão assim saldadas com a entidade estatal da qual obtemos este subsídio. Seguidamente, temos a imputação do subsídio a rendimentos. Portanto, todos os anos debitamos outras variações no capital próprio, subsídios atribuídos, aquela conta que anteriormente foi creditada por 72 mil euros, dividindo agora pelos 8 anos, vamos sistematicamente tirar daqui, debitando esta conta para incorporar em rendimento do período 78, outros rendimentos, imputação de subsídios para investimento. Isto faz-se todos os anos, ao longo, logicamente, dos 8 anos. E, em paralelo, vamos fazendo a reversão do passivo por impostos diferidos, debitando sempre a conta 27.8, passivos por impostos diferidos, e creditando a conta 59, 593 subsídios, ajustamentos em subsídios, por 1.665, os tais 18,5 vezes os 9.000. E estes lançamentos contabilísticos, eles vão sendo depois feitos de N mais 1 até N mais 7. Portanto, vamos ter de ir fazendo estes lançamentos até termos tudo saldado. E conforme aqui se demonstra no quadro de verificação, a evolução dos saldos até chegar a zero. Até à próxima videoaula.